Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Chico. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pesquisa de usuário com foco em UX, tá? Em User Experience. Isso é uma das etapas mais importantes do nosso processo quando a gente está falando de design centrado no ser humano, tá? Por quê? Porque uma pesquisa de usuário ela busca entender de uma maneira mais profunda quem são os usuários de determinado produto, quais são as suas necessidades, seus comportamentos, dores, motivações, contextos de uso, e é a partir dessas informações que nós conseguimos tomar decisões de designs que são mais embasadas e a partir disso criar experiências mais relevantes, né, para o nosso usuário final. Então, por que que eu devo fazer uma pesquisa de usuário? Primeiro, porque eu preciso evitar achismos, eu preciso evitar decisões baseadas apenas em opiniões internas nossas. Isso pode ser um grande erro, né? A partir da opinião da equipe, a gente não faz uma pesquisa, lança um produto ou um serviço, e aí a gente pode ter um grande problema em relação a isso. Outro ponto importante é que é para garantir que o produto resolva problemas reais dos usuários. Ou seja, eu preciso identificar oportunidades de melhorias e inovação dentro desse produto e também para aumentar a satisfação, para testar a usabilidade, a retenção do produto. Tá? Nós não vamos nos aprofundar aqui, mas existem alguns tipos de pesquisas de usuário que nós podemos trabalhar. Então a gente tem uma pesquisa qualitativa que ela foca em entender o porquê do comportamento do usuário, ou seja, nas experiências individuais, ou seja, entrevistas, testes de usabilidades, grupos focais, né? A gente pode utilizar as ferramentas como Zoom ou Meet, né? Ou, se você preferir, fazer essa entrevista presencialmente. E um segundo ponto são as pesquisas quantitativas, né? Que ela vai focar em medir o quanto é a obtenção de determinados dados estatísticos. Então, a gente pode falar de questionários, análise de dados de uso, testes ABs e por aí vai, tá? Podemos utilizar ali o Google Forms, o Google Analytics, o Hotjar e também, como eu disse anteriormente, trabalhar de maneira presencial, tá bom? Então a gente tem algumas etapas básicas, né, para poder trabalhar uma pesquisa em experiência do usuário. Por exemplo, definição do objetivo, ou seja, o que queremos descobrir, escolhas da metodologia, planejamento da pesquisa, execução, análise de dados, síntese e comunicação, uma série de pontos para poder trabalhar, beleza? Bom, então vamos falar um pouquinho desses pontos, é, porque numa pesquisa de usuário é preciso muita conversa. Então a gente já viu um escopo inicial, a gente vai precisar mapear as vontades, os desejos e as interpretações que o usuário ele vai te passar durante essa entrevista. E vale lembrar, galera, que o usuário ele sempre será o protagonista. Beleza? Então, a aplicação de entrevistas com usuários, sempre será recomendada no início de um projeto, porque ela tem que identificar as dores e os desejos das pessoas que vão utilizar uma aplicação web, por exemplo. Tá? Então, é importante, dentro de um processo facilitador, pensar junto para trabalhar uma pesquisa de usuário, ou seja, um grupo de pessoas, geralmente, né, uma equipe vai estar trabalhando em cima disso, ter em mente os objetivos que vocês vão trabalhar e, principalmente, pessoal, preparar a sua entrevista. Um roteiro com perguntas pré-estabelecidas é de extrema importância para que a gente consiga trabalhar ali com uma boa entrevista, um bom fluxo de entrevista, tá bom? Eu separei aqui 5 passos para fazer as perguntas certas, segundo o Tel Yu Sheng. Eu vou deixar o link para vocês, tá bom? Então, primeiro, ele fala assim: você tem que entender o que você quer descobrir. Né? O que, que eu quero descobrir? Como que eu vou descobrir isso? Depois, eu preciso preparar as minhas perguntas e eu posso adaptar essas perguntas conforme aquele que eu vou entrevistar. Beleza? Outro ponto importante, além de eu preparar as minhas perguntas, eu não devo ficar com as perguntas somente gravadas na minha cabeça, porque eu posso esquecer de alguma maneira. Tá? Eu vou construir uma lista de perguntas. Isso facilita muito o meu processo. Depois eu posso repetir as mesmas perguntas de formas diferentes, para ver se o próprio entrevistado entendeu o que eu estava querendo dizer. Beleza? Por último,
criem uma estrutura para a entrevista de vocês. É extremamente importante que a gente tenha essa estrutura. Por quê? Com essa estrutura criada, eu crio uma espinha dorsal. Então, eu tenho começo, eu tenho meio e eu tenho fim. Então, é muito importante que a gente tenha essa estrutura, tá bom? Um outro passo importante é que durante uma entrevista a gente vai fazer uma captação de dados, sempre. Então, tentem trabalhar com uma entrevista mais aberta. Isso é super importante para vocês, né? Por quê? Entrevistas com perguntas mais fechadas, elas vão levar a respostas como sim ou não. Se eu trabalho com uma entrevista mais aberta, né, e muitas vezes essa entrevista, pessoal, ela nem é uma entrevista que eu vou trabalhar com perguntas assim pautadas, né? Então, qual a cor que você mais gosta? Ou então, por onde você gosta de viajar? Não, muitas vezes a entrevista ela é uma conversa, beleza? Então, tenha uma entrevista aberta. Outro ponto importante, converse com pelo menos 8 pessoas, de 5, né, pessoas para frente. 8 pessoas é um número muito bom ali, mas vai depender muito do objetivo da sua entrevista, tá bom? Prepare as questões antecipadamente, como eu disse para vocês anteriormente, né? E encontre os objetivos comuns entre os entrevistados. A partir daí, eu começo a ter um escopo melhor do que eu quero para o meu próximo passo, que é a criação de personas. Para finalizar, gente, esse nosso bate-papo, tenho aqui algumas dicas para que você consiga realizar uma boa entrevista. Primeiro de tudo, né, sempre sorria, né, esteja de bom humor para a entrevista, entre no personagem daquele que vai entrevistar, né, seja o personagem entrevistador. Né? Então, tente ser neutro, tente encorajar o entrevistado a responder às suas perguntas de uma maneira muito delicada, tá, gente? Não faça julgamentos, não menospreze, construa a conversa, fazendo perguntas abertas, como eu disse anteriormente, e continue perguntando. Né? Tire suas dúvidas. Muitas vezes é legal também você responder com perguntas. Né? E outro ponto importante, deixe a conversa num âmbito um pouco mais pessoal. Isso é legal, tá bom? E uma conversa aberta leva muito para esse caminho. Às vezes, num bate-papo, numa troca de informações, você consegue angariar ali muito mais informações do que em 4, 5, 6 perguntas. Tá? Controle o tempo, é extremamente importante. Se você perceber também que o entrevistado ele está se sentindo incomodado, não force muito a barra. Tá? Escute mais do que fale. Né? Observe ali as expressões faciais, também corporais, tom de voz. E se você tem vergonha, se você vai ficar com vergonha, né? Ah, eu não vou conseguir fazer a entrevista e tudo mais, pratique, se grave. Beleza, gente? Então aqui, a gente teve um start de como fazer as pesquisas com usuários, tá? Lembrando vocês que a gente não aprofundou aqui é só um bate-papo, né, para vocês entenderem que o primeiro processo é uma boa entrevista com o usuário, beleza? Na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre persona. E é extremamente importante para que eu consiga construir uma persona, eu tenha ali uma boa pesquisa feita com os usuários, tá bom? Então, forte abraço e até a próxima aula. Tchau, gente!